para você falar melhor o alemão do dia a dia. E com certeza essas 5 partículas vão ajudar a acelerar teu objetivo de se comunicar em alemão. Então imagine só você dentro de poucos meses falando alemão com autonomia e como é que isso ajudaria a mudar a tua vida para melhor. Meu nome é Ravili e eu te ensino a falar o alemão do dia a dia em 6 meses para você ser capaz de resolver as coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão. Esse nosso encontro aqui acontece toda segunda-feira às 16 horas, horário da Alemanha, e nesse encontro aqui eu trago ensinamentos que vão te ajudar a ganhar autonomia no idioma e realmente ser capaz de se comunicar nesse prazo de 6 meses, obviamente aplicando as estratégias corretas. É uma grande oportunidade caso você queira realmente acelerar o aprendizado e conduzir uma vida melhor num país que fala alemão. Pessoal, tudo bem com vocês? Manda um alô pra mim aí, já mandaram um alô aqui. Alô, tudo beleza? Como é que vocês estão? Então, gente, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou abordar algo muito importante para quem está fora, para quem está no Brasil ainda de malas prontas para morar num país que fala alemão, mas também para quem já mora aqui. Realmente são 5 partículas, são 5 palavras para você falar o alemão do dia a dia com mais segurança, com mais autonomia. Essas 5 palavras realmente vão ajudar a acelerar teu aprendizado, beleza? Com certeza, então só ficar até o final. O pessoal tá mandando um alô aí, maravilha. Mir geht's gut, sehr gut. Beleza, então olha só, muita gente pergunta assim pra mim, ó, Ravili, aprender alemão num curto espaço de tempo assim é possível? É, só que não é ser fluente no idioma alemão, é realmente você ser independente no idioma, não ser fluente, ser independente, que é ser capaz de resolver suas coisas sem depender de uma outra pessoa. Só que para você aprender num espaço relativamente curto, é óbvio que você tem que aplicar as estratégias e técnicas corretas de aprendizado com esse fim de se tornar independente. Então, assim, é importante não confundir. Ser independente não é você falar alemão perfeitamente. Então, se você busca falar alemão perfeitamente, isso é uma grande ilusão, porque em português você também erra. Então, é uma grande ilusão ter que falar alemão todo bonitinho, tudo certinho. Olha o que aconteceu uma vez. Eu tinha uma aluna de português, né, dando aula de português para ela e tudo mais. Não é meu foco dar aula de português, mas já peguei alunos assim, alunos alemães e dando aula de português para essas pessoas. E aí estava dando aula de português para essa aluna alemã e ela realmente pegou muito mais rápido assim o português, né? Porque ela realmente queria falar, não tinha vergonha de errar e tudo mais. E aí eu tinha uma aluna brasileira fazendo aula comigo de alemão e essa aluna falou assim comigo, ô Ravili, eu queria tanto uma pessoa alemã para conversar, uma amiga ou uma conhecida ali que eu pudesse realmente me comunicar e tudo mais. Eu falei, eu vou te indicar para uma aluna minha que está fazendo aula comigo de português. E aí eu indiquei. E aí quando essa minha aluna brasileira conversou com a alemã e percebeu que a alemã estava errando pra caramba o português, mas estava colocando o português para fora, sabe o que a aluna minha brasileira falou? Cara, como assim ela tá falando português bem errado, mas obviamente está melhorando, e ela não tem vergonha de falar? Eu falei, mas por quê? Você achou que seria diferente? Ela, eu não falo alemão, eu fico com vergonha de falar alemão porque eu não quero errar. Eu falei, não, mas não funciona dessa forma. Realmente, se você tem medo de errar, como é que você vai progredir? Como é que você vai conseguir falar alemão se você está o tempo todo tendo medo de errar? Então, realmente, ser independente no alemão não é falar tudo perfeitamente. É óbvio que você vai cometer erros, mas o importante é você se comunicar e resolver ali uma situação prática. Ser independente no alemão não é você saber todas as palavras do idioma alemão. Eu não sei, nenhum alemão sabe e também você não sabe em português todas as palavras do português. E, obviamente, quando você se comunica em português, você pausa, você para pra pensar. Como é mesmo que eu falo isso? Tem crase aqui? O porquê é junto ou separado? E não sei o quê? Então, você tem dúvidas, os alemães também têm dúvidas. Então, falar ser independente no idioma alemão não é saber todas as palavras. Realmente, você vai ter uma dúvida, você pode consultar ali no dicionário, perguntar pra pessoa como é que se fala tal coisa, e não tem problema. Ser independente no alemão não é falar sem pausas. Obviamente, você vai em alguns momentos parar para pensar e tudo mais, super normal isso. E ser independente no alemão não tem a ver com você conhecer termos técnicos de várias áreas da ciência. Então imagine só que você é da medicina, você é da biologia, ou você é do direito, enfim, você é de alguma área específica e você domina isso em português. Beleza, é razoável que você realmente estude alemão e domine ali termos relacionados à sua área. Isso é normal. Mas você... Cara, não tô entendendo esse assunto aí e tudo mais. Você vai, às vezes, numa palestra, ou tá vendo alguma coisa na televisão em alemão, de um assunto específico, você não tá entendendo direito. Pô, nem o próprio alemão tá entendendo direito, porque às vezes
é algo ali, uma palestra, às vezes um resumo, um artigo científico, alguma coisa voltada para uma área específica da ciência que você não domina em português, e é claro que dificilmente você vai dominar em alemão. Então é isso, ser independente é você ter autonomia para falar as coisas, resolver as coisas do dia a dia, sem depender de uma outra pessoa. Se eu soubesse disso logo no comecinho, principalmente o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, que são essas 5 partículas que vão realmente ajudar vocês a falarem melhor o alemão do dia a dia, se eu tivesse acesso a essa informação quando eu estava no começo, isso teria me ajudado a entender muito melhor os alemães, porque essas 5 palavras que eu vou trazer aqui, eles falam o tempo inteiro, beleza? Então, olha só, já vou entrar no assunto, já é mais importante falar isso. Esse assunto aqui não é muito abordado nos cursos tradicionais de alemão. E por que eles não abordam esse tipo de tema aqui? Porque tudo que é capaz de acelerar esses macetes, essas técnicas e tudo mais, tudo que é capaz realmente de acelerar significativamente o aprendizado, os cursos tradicionais não têm interesse em fazer isso porque eles perdem mensalidades. Por que eles iriam querer acelerar teu aprendizado se eles ganham com as mensalidades? Entende? Então, realmente, fica comigo até o final, anota tudo, porque não tem conteúdo assim na internet, não do jeito que eu vou trazer para vocês e não usando os exemplos que eu separei para vocês aqui no meu material de apoio, que eu estou olhando aqui. Então, olha só. Primeira coisa. Hoje eu vou falar de 5 partículas modais, e essas 5 são etwa, não é a palavra etwas com S no final, é sem S no final. Etwa. A segunda é halt. A terceira é mal. Quarta, ga. E a quinta, ruhig. Então a gente vai trabalhar essas 5 palavras. Pode ser que nesse exato momento você tenha pensado o seguinte: Ravili, eu conheço essas 5 palavras, só que talvez você não conheça essas 5 palavras sendo utilizadas como partículas modais. E o que é que são partículas modais? São palavras que lubrificam as frases. E eu vou dar um exemplo em português, só para não trazer muito conceito aqui agora nesse início e você ficar, poxa, tá muito conceito, não estou entendendo direito. Então vou logo simplificar. Partículas modais são palavras que vão lubrificar as frases e elas são usadas no dia a dia. Por exemplo, em português. O que é que soa mais educado? Eu recebo uma visita e falo assim, ó, entre. A pessoa acabou de chegar, eu abro a porta e falo, entre. O que é mais educado? Eu falar entre ou entra aí. Colocar a palavra aí. Entra aí, né? Entra ou entra aí? Entra aí soa muito mais educado, né? Parece que você coloca a palavra aí e realmente tornou essa sua frase, esse seu imperativo, né, de entre, tornou mais educado, tornou mais amigável, de alguma forma, mais leve, né? Entra aí. Outra coisa, tô andando na rua com essa garrafa aqui, de água. Tô andando na rua e tal, meu cadastro está desamarrado, você tá andando comigo aqui na rua, aí eu chego e falo assim pra você, ó, segure. Só isso, segure. Só que se eu chegar pra você e falar assim, ó, segura aqui, e colocar a palavra aqui, segura aqui, ficou mais educado. Você concorda comigo? A Aparecida falou que a conexão tá ruim. Gente, a conexão tá ruim, tá travando pra vocês? Seria minha conexão ou seria a conexão só da Aparecida? É importante eu saber isso, se vocês estão me ouvindo, se tá fluindo tudo de boa, ou se realmente está travando. Se for minha conexão, talvez eu tenha que reiniciar a live e fazer alguma coisa. Falem pra mim se vocês estão me ouvindo e se realmente tá travando. Ok, K. Castro falou que não. Beleza, então provavelmente não. Maravilha, perfeito. Então, continuando. Show de bola, então vamos que vamos. Olha só. Então, gente, partículas modais são palavrinhas que vão lubrificar as frases. Eu dei 2 exemplos em português, vou continuar o raciocínio pra gente não se perder. O raciocínio é o seguinte: entre, soa mandão demais. Se eu colocar a palavra aí, entra aí, ficou mais de boa, não ficou? Entra aí. Outra coisa, tô com garrafa na mão, chego pra alguém e falo assim, ó, segure, tá muito mandão. E se eu falar assim, segura aqui rapidinho, ainda coloco um rapidinho ali no final, né? Segura aqui rapidinho, não ficou muito mais educado? E você percebe que essas palavrinhas que a gente vai colocando, a gente usa muito mais na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia a dia, do que na linguagem formal. Você, ao escrever um texto, uma redação em português, você não fica usando essas, você não vai usar esse linguajar em, por exemplo. Imagine só, você pergunta o nome de alguém. Você conheceu a pessoa há 1 hora atrás, aí você está conversando com ela, tal, em algum momento ali da conversa, depois de um certo tempo, meia hora ou 1 hora depois, você fala assim, cara, eu esqueci o nome dessa pessoa, vou perguntar de novo. Você tem 2 opções. Como é teu nome?
Primeira opção, como é teu nome? Segunda opção, olha só que interessante. Segunda opção, como é mesmo teu nome, hein? Qual das duas você usaria? Eu tenho certeza que vocês usariam a segunda opção. Como é mesmo o teu nome? Em, ainda coloco um em no final. E ainda coloco um é mesmo. Haveria necessidade de você colocar é mesmo e colocar em no final? Não haveria, porque o sentido da frase vai permanecer, ou seja, o grosso, né, o sentido principal da frase vai permanecer se você tirar o em do final e se você tirar o é mesmo. Olha só, como é o teu nome? Tá correto? A pessoa vai entender e tá tudo ok. Agora, se você colocar um é mesmo, você intensifica um pouquinho mais. E parece que você está demonstrando interesse em saber a resposta, né? Como é mesmo teu nome em? Isso que é partícula modal, na verdade. Claro, eu estou fazendo um paralelo aqui de português com alemão e tudo mais. Em alemão, obviamente, a gente vai estudar aqui algumas palavras, são 5 palavras, mas eu estou querendo mostrar para vocês a importância de entender partícula modal, porque isso é usado o tempo inteiro. E eu fiz questão de trazer para vocês exemplo em português para que vocês pensem o seguinte, cara, se eu falo assim em português e ele está me dizendo que em alemão eles usam essas palavras, eu tenho que prestar atenção nessa aula aqui. Porque eu vou trazer 5 palavras que eles usam o tempo inteiro. São 5 partículas modais que eles usam o tempo inteiro. Ravile, existem mais partículas modais? Existem. E já tem uma aula que eu postei ontem no YouTube. No Instagram não postei não, mas eu postei no YouTube e no Face. Uma aula completa também. São 5 palavras, são 5 partículas modais. E essa aula aqui é meio que uma continuação. Mais 5 partículas modais que vocês precisam saber. Beleza? Então, continuando. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Vai ficar salva. Então, continuando aqui, ó. Já que vocês entenderam mais ou menos o que são partículas modais, eu vou continuar aqui com o raciocínio. Partículas modais são palavras que vão lubrificar as frases. O que é lubrificar as frases? Tornar a frase mais amigável, tornar a frase mais pessoal. Você, quando usa uma partícula modal, você consegue demonstrar um pouquinho mais do seu sentimento. Quando você fala assim, né, que nem eu dei exemplo em português. Como é teu nome? Tá um pouquinho seco. Bora lubrificar essa frase aí. Como é mesmo teu nome, hein? Ainda junta com um tom ali e tudo mais, você torna a frase ou a pergunta muito mais educada e tudo mais. Então, as partículas modais são usadas em frases no imperativo, em perguntas, em afirmações normais, beleza? Então, as partículas modais dão um tom subjetivo ao que é dito, ou seja, você consegue demonstrar ali uma aprovação, um sentimento de aprovação, de rejeição, de espanto e assim por diante. Em alemão existem dezenas de partículas modais, mas nosso foco hoje são 5 nessa aula aqui. Etwa, halt, mal, gar e ruhig. A gente vai ver uma por uma. Antes de eu entrar nos exemplos, eu vou falar de algumas características das partículas modais. As partículas modais são palavras dispensáveis. O que é isso? Se você tirar a partícula modal da frase, o sentido principal da frase permanece. E eu fiz questão de dar um exemplo em português, só para vocês entenderem que em alemão acontece a mesma coisa. Vou repetir o exemplo. Como é teu nome? O sentido está aqui, tá claro. Você falar isso para qualquer brasileiro, vai entender. Qualquer pessoa que fala português, como é teu nome? Tá resolvido. Como é mesmo teu nome em? É mesmo em, eu posso eliminar. Se eu eliminar aqui, o sentido principal vai permanecer. Então, a mesma coisa com o alemão. Se você eliminar as partículas modais da frase, o sentido principal da frase vai permanecer. Só que essa frase vai ficar um pouquinho mais seca. Vai ficar um pouco menos natural, vamos colocar assim. Uma outra característica. As partículas modais, elas dão mais sentimento às frases. Como eu dei exemplo em português, você percebeu que quando você fala segura aqui e coloca a palavra aqui, ficou mais amigável. Entra aí, ficou mais amigável. Esse em, no final de perguntas, fica também... Parece que você está fazendo uma pergunta... você parece estar demonstrando mais interesse em saber a resposta, né? Então, elas dão mais sentimento... as partículas modais dão mais sentimento às frases. As partículas modais são usadas em situações informais. Ou seja, você está escrevendo ali uma redação em alemão, você está escrevendo um e-mail formal, ou o que for, realmente você não vai utilizar partícula modal. Via de regra, quando você está escrevendo a partícula modal numa frase, via de regra, essa partícula modal fica depois de sujeito e verbo. Outra característica, as partículas modais são difíceis de serem traduzidas. Então, realmente, é muito difícil você traduzir ao pé da letra ali uma partícula modal, mas, obviamente, a gente encontra ali uma solução. Eu não tenho uma tradução ao pé da letra, mas eu consigo passar para vocês o sentimento que aquela partícula modal está
realmente transpassando naquela frase específica. E mais uma observação, as partículas modais, pasmem agora, pasmem em relação a essa informação. Em alemão, as partículas modais, elas são utilizadas na linguagem padrão sendo uma outra classe de palavra. Um exemplo. Então, às vezes você tem uma palavra lá que é um advérbio e você usa com sentido específico ali na linguagem padrão, inclusive mandando e-mail, na linguagem formal ou o que for. Aquela mesma palavra, a depender do contexto, ela se torna uma partícula modal com um novo significado sendo utilizada apenas na linguagem coloquial. Isso é bem interessante, né? Isso é muito louco. Vamos entrar agora na primeira partícula modal, é a partícula etwa, que obviamente existe uma utilização normal da palavra, né? O uso normal da palavra, mas essa mesma palavra pode ser utilizada como partícula modal. Só que eu fiz uma coisa bem interessante para vocês. Eu vou abrir uma tela agora mostrando primeiro o uso normal da palavra, mesmo ela sendo utilizada ali na linguagem padrão e tudo mais, e depois eu vou compartilhar uma outra tela mostrando o uso da mesma palavra sendo partícula modal. Então, eu preparei sempre duas telas, ou seja, 2 slides para cada palavra. Então, o primeiro slide vai ser o uso normal da palavra e o segundo slide vai ser o uso da mesma palavra como partícula modal. Então, primeira palavra, etwa. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Maravilha, então tá aí na tela a palavra etwa. Lembrando que a sílaba tônica é no comecinho, em cima da letra E, então fica etwa. Etwa. É importante vocês repetirem comigo em voz alta para ir treinando pronúncia também. Então, etwa. Etwa. Qual é o uso normal dessa palavra aí? Essa palavra significa, o uso normal dela significa aproximadamente. Então, ó, in etwa 6 Monaten kann ich Alltagsdeutsch. Qual o significado dessa frase aí? Quem é que pode digitar pra gente, já pra gente começar aqui com a nossa interação? É algo que eu faço com frequência, vocês já sabem, que é perguntar qual é o sentido de uma frase. Sem vergonha de errar, a gente vai corrigir se tiver algum erro aqui. O importante é aprender. E uma outra coisa importante também. Ravir, mas eu não sei, algumas palavras eu não sei. Escreve aqui as palavras que você sabe, tente entender ali o sentido, tente realmente... Se você sabe só 3 palavras dessa frase, tente adivinhar qual é o sentido dessa frase como um todo. Então, quem é que pode contribuir aí, participar e colocar pra gente o sentido dessa frase? In etwa 6 Monaten kann ich Alltagsdeutsch. E aí, qual é o significado? Qual é o significado? Eu vou esperar. Vou esperar alguém... Aí, apareceu aqui para mim agora. Em aproximadamente 6 meses, eu posso aprender alemão. Outra contribuição aqui. Em aproximadamente 6 meses, poderei falar o alemão do dia a dia. Show de bola. Em aproximadamente 6 meses, eu posso falar alemão do dia a dia. Em aproximadamente alguma coisa, que seria os 6 meses. Em aproximadamente alguma coisa em 6 meses. Entendi o que você quer dizer. Beleza. Galera, muito obrigado pela contribuição. Show de bola. Então, é isso aí. Tem uma frase, deixa eu ver aqui, ó. Em aproximadamente 6 meses, poderei falar o alemão do dia a dia. Muito bom. No final, poderia colocar o verbo sprechen ali, né? Mas é que quando você usa uma partícula modal, que é a palavra... Partícula modal não. Quando você usa um verbo modal, que é o verbo können, via de regra, quando você usa um verbo modal, a gente não tem que usar um outro verbo no final da frase. Não sei quem já viu esse assunto aí, mas obviamente eu acho que alguém já viu esse assunto aí. Quando você usa um verbo modal, que no caso é o verbo können, que está conjugado como kann, via de regra você tem um verbo no final da frase. Só que quando esse verbo no final da frase for muito óbvio, todo mundo sabe qual é o verbo que você vai utilizar, você pode omitir o verbo do final da frase. Então por isso que no final eu poderia ter colocado o verbo sprechen, mas não é necessário porque ele vai estar óbvio no contexto. Da mesma forma, quando você fala assim, ó, eu tenho que ir ao banheiro. Eu tenho que ir ao banheiro. Aí você usa o verbo müssen para mostrar essa necessidade. Então, ich muss auf die Toilette gehen.
Esse verbo gehen no final você pode omitir, você pode tirar e falar só Ich muss auf die Toilette. Por que você pode omitir gehen no final? Porque na língua alemã já está óbvio que você, quando você fala Ich muss auf die Toilette, você já está deixando claro que você tem que ir ao banheiro. Não precisa colocar o verbo ir em alemão. É como se eles falassem assim, eu tenho que ir ao banheiro. Em português não vai fazer sentido, né? A gente precisa colocar eu tenho que ir. Em alemão, não necessariamente, quando esse verbo no final é óbvio. Então, o verbo que poderia ter entrado no final aí é o verbo sprechen. Então, é muito bom a tradução em aproximadamente 6 meses. Poderia falar o alemão do dia a dia, ficou show de bola. Exatamente. Então, qual é o uso normal aí da palavra etwa? O uso normal significa aproximadamente, mais ou menos. Ravil é sinônimo daquela palavra alemã circa? Sim, sinônimo dessa palavra. Vou digitar para vocês aqui, ó. É sinônimo dessa palavra aqui, ó. Circa. Beleza? Agora é o seguinte, vamos ver essa palavra sendo utilizada como partícula modal? Vamos olhar essa palavra sendo utilizada como partícula modal. Pensar como um alemão não seria melhor? Como assim? Qual é o sentido da pergunta? Deixa eu ler aqui, não sei se eu perdi alguma coisa escrita, peraí. Sim, parece que ficou faltando o verbo no infinitivo. Exatamente, mas é porque você pode fazer isso quando esse verbo no infinitivo no final, ele tá óbvio, né? Realmente, se ele estiver óbvio no contexto, você pode eliminar isso, beleza? Isso acontece muito, 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 muito mesmo. Principalmente quando é o verbo gehen. O alemão fala assim, ich muss nach Hause. Qual é a frase completinha? Ich muss nach Hause gehen. Né? Eu tenho que ir para casa. Só que você pode falar ich muss nach Hause. Realmente eles vão entender que você está querendo dizer eu tenho que ir para casa. Isso acontece muito no dia a dia. Não sei quem já viu isso aí. Se não viram ainda, vocês realmente vão ter contato com isso. E então já estou antecipando algo que é muito importante. Mas entrando aqui, ó, etwa como partícula modal. Realmente você usa essa palavra como partícula modal quando você faz uma pergunta e espera que a pessoa dê uma resposta negativa àquela sua pergunta. Olha que interessante, vou repetir. A palavra etwa como partícula modal você usa quando você faz uma pergunta meio irônica e você espera que a pessoa responda aquela sua pergunta de uma forma negativa, dizendo não ou que não é daquele jeito. Olha que interessante. Imagine só que você tem um filho ou tem uma filha num país aqui que fala alemão, e seu filho vai para a escola, ou sua filha, enfim, frequenta a escola, e você chega para o seu filho ou para sua filha e cobra que ele estude alemão, faça o dever de casa e tudo mais. E aí você chega para ele e fala isso aí que está na tela. Heute hast du kein Deutsch gelernt. Bist du etwa krank? Então olha só, hoje você não estudou alemão. Você, por acaso, está doente? Então a palavra etwa nesse contexto significa por acaso. E a gente usa muito isso em português, né? Por acaso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não é o por acaso de, você por acaso tem uma caneta. Não é isso que eu tô falando agora, não. Eu tô falando por acaso irônico, né? Você por acaso tá doente? E você sabe que a pessoa não tá doente. Você por acaso tá doente? E aí você espera que a pessoa responda que não, né? Porque você meio que... Você já sabe qual é a resposta. E você pergunta de forma irônica. Você por acaso, não sei o que lá. Bist du etwa krank? Você por acaso tá doente? Então, realmente, essa palavra sendo utilizada como partícula modal, isso é muito recorrente. Muito, muito, muito recorrente. Então, deixa eu ler aqui alguns comentários para a gente continuar com a nossa interação. Vamos lá. Pensar como um alemão não seria melhor na formação de frases? Seria bem melhor. Com certeza seria bem melhor pensar como alemão. O problema é que, no início, a gente acaba pensando em português, né? E até acostumar com o idioma alemão, que, obviamente, demora um pouco, você ter bastante contato com o idioma, ouvir bastante, ler bastante, até que você tenha mais contato com o idioma e se acostume com as frases alemãs, demora um certo tempo e aí no começo é comum que você queira entender um pouquinho da lógica do idioma, principalmente quem é adulto, né? Sempre tenta buscar entender o idioma através de uma lógica, de uma explicação. Então é por isso que o professor, muitas vezes, ele tem que fazer uma explicação também e falar, em português é assim, mas em alemão é dessa forma aqui, eles fazem isso aqui. Aí fica mais claro para a pessoa, então é assim que eles fazem? Beleza, então eu vou aplicar como eles fazem. Então, nesse aspecto, realmente é importante ter uma explicação em português para que a pessoa entenda profundamente e de uma maneira mais rápida.
Só que, claro, pensar em alemão, obviamente, é melhor, mas esse processo não é tão rápido assim. Continuando aqui. Hoje você não aprendeu alemão, você esteve um pouco doente. Obrigado pela contribuição, Priscila. Faltou só o etwa, que é o por acaso, né? Hoje você não estudou alemão, você está por acaso doente? Exatamente. Perfeita explicação, obrigada. Por nada. Vamos que vamos. Então, olha só. Heute hast du kein Deutsch gelernt. Bist du etwa krank? Você por acaso está doente? Então, realmente, você vai ouvir isso com bastante frequência em alemão, etwa sendo utilizada como partícula modal. Você usa isso em português também, com certeza. Tem momentos que você faz perguntas irônicas usando por acaso, né? Por acaso você não tem perna? Sei lá, se alguém pede para você ir buscar uma água na cozinha, pegar alguma coisa, pega um negócio na cozinha ali para mim. Por acaso você não tem perna, não? Então, realmente, a gente pode usar o etwa nesse momento aí, significando por acaso. Agora, olha só que coisa interessante que eu vou conversar com vocês aqui agora. Muitas vezes você cobra do seu filho ou da sua filha que ele ou ela faça alguma coisa, né? Só que você não faz essa coisa. Você não faz essa coisa. E aí você cobra que seu filho faça aquilo, mas você também precisa fazer aquilo. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre motivação e disciplina, que é algo que eu me interessa e tudo mais. Talvez tenha alguém aqui que se interesse por isso também, mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Motivação versus disciplina. Toda vez que você vai começar um curso novo, que você realmente tem um projeto ali a iniciar, você fala, segunda-feira eu começo e tudo mais, você começa com motivação lá em cima, né? Academia, tocar violão, aprender alemão, fazer não sei o que lá. Enfim, no começo de tudo, você realmente está muito motivado. E aí você tem aquela motivação ali durante alguns dias ou algumas semanas e depois morre na praia. Por quê? Porque você está se apegando a essa empolgação, a essa motivação, só que ela não é confiável para projetos de médio e longo prazo. Então, é muito importante você encarar o estudo de alemão não com empolgação, mas com disciplina. Coloco na agenda ali e vou respeitar que está na minha agenda. Independente de eu estar motivado ou não, eu vou fazer aquilo, porque é meu sonho, porque eu vou mudar de vida, porque eu vou ganhar melhor, porque eu vou ter mais autonomia, porque eu vou me sentir mais integrado, ou o que for. E aí você coloca na sua agenda e faz aquilo acontecer. Se você ficar dependendo de motivação, realmente isso pode ser um tiro no pé. Porque a motivação não está lá todos os dias. Tem dia que você vai estar cansado ou cansada, tem dia que você não vai estar com vontade de fazer aquilo, mas aquilo é necessário que seja feito. Então, se você encarar o estudo de alemão como algo que você precisa fazer, independente de motivação, obviamente você vai conseguir atingir seus objetivos. Mas se você não faz o que precisa ser feito, enrola, coloca para a última hora, segunda-feira eu começo, amanhã eu começo, você vai estender demais algo que poderia acontecer em tempo muito menor. Então é muito melhor você, cara, eu vou dar um gás aqui em 6 meses, pelo menos para ter me tornar independente no idioma e tudo mais. E depois que eu atingir essa independência, eu vou me preocupar em ser fluente, eu vou me preocupar com coisas mais complexas, vamos colocar assim. Entende? Então, realmente, não bote fé, enfim, não fique preso ou presa à motivação. Pense que é um lance que você tem que fazer, que você tem que realmente exercitar a disciplina. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Boa tarde, professor. O que significa a palavra finita? Me dá um contexto aí. Você vê essa palavra em qual contexto? Poderia ser para você tá doido? Como assim? Me dá um exemplo também, usando qual palavra? Etwa, seria isso? Como eu preciso trabalhar na minha profissão, eu preciso aprender a língua. Exatamente, então realmente tem que se dedicar, independente de motivação. Beleza? Gente, segunda palavra que a gente vai ver na próxima tela, ela sendo utilizada de um modo normal, vamos colocar assim, e no outro slide, o uso dessa palavra como partícula modal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. É a palavra halt. Halt. Lembrando que quando você pronuncia a letra L, a língua tem que subir para o céu da boca, ó. Hal. Halt. E o T mudo no final. Halt. Halt. Cuidado para não colocar um I no final, né? Pô, isso é uma coisa muito comum de brasileiro e brasileira, colocar uma vogal I no final que não existe. Facebook e assim por diante. Não vai rolar. É um T mudo.
Halt, halt, halt. O T fica um chiadinho, né? Halt, halt, halt. Beleza. Uso normal dessa palavra. Essa palavra significa parada. Uma parada de ônibus, parada de bicicleta, do que for. Tipo um ponto. Uma parada de ônibus, de carro, enfim. E essa frase aí. Am nächsten Halt muss ich aussteigen. Vou falar devagarinho para vocês repetirem aí em voz alta. Fecha os lábios com M no final. Am nächsten Halt muss ich aussteigen. Esses dois S's aí da palavra aussteigen pode juntar e ficam tipo um carioquês assim, tipo um X. Aussteigen. Aussteigen. Sílaba tônica é a primeira. Aussteigen. Am nächsten Halt muss ich aussteigen. Ou seja, na próxima parada, eu tenho que... Acabei falando sem querer, eu queria que vocês escrevessem, mas eu não falei a última palavra, então vamos lá. Na última parada, eu tenho que o quê? Qual é o sentido do último verbo aí? Eu tenho que... Qual é o significado desse último verbo? Na última parada, eu tenho que... Gostei. Tenho que sair, sim, rola. Numa tradução assim livre, né? O sentido foi observado. Na próxima parada, irei descer. Não é irei, né? Terei, né? Tenho que. No próximo intervalo, preciso sair. Não seria isso. Na próxima parada, tenho que desembarcar. Eu preciso descer na próxima parada. Boa. Exatamente. Pode ser saltar, né? Descer também. Uma tradução possível também é desembarcar. Na próxima parada eu tenho que desembarcar. Só que é muito legal, né? Desembarcar, a gente fala em português também, mas acho que no dia a dia a gente usa mais descer, né? Tem que descer na próxima parada, tem que descer. Desembarcar já soa um pouquinho... Não soa formal, mas parece que a gente usa mais descer, né? Na próxima parada eu tenho que descer. Beleza, então o uso normal dessa palavra halt é parada. Beleza? Bora ver essa palavra agora como partícula modal. A mesma palavra, halt, só que sendo partícula modal. Vamos ver como é que fica? Deixa eu abrir aqui. Halt agora sendo uma partícula modal. Essa palavra sendo partícula modal, nossa senhora, eles usam tanto isso, meu Deus do céu, usam tanto. E no começo eu não entendia. Falar o que é que significa esse halt aí na frase. E a pessoa não sabia me explicar. O alemão ele não sabe explicar. Via de regra, né? Assim como a gente em português também, o pretérito mais que perfeito, não sei o que das quantas. A maioria aqui não sabe explicar. E eu também não, porque realmente estudei português há muito tempo atrás e esqueci muita coisa. Então, realmente, quando você é nativo, dificilmente você consegue explicar algumas coisas. E os alemães também não conseguiam me explicar isso aí. Por que eu uso halt nesse momento? E não sei. E, obviamente, fui procurar saber por quê e tudo mais na época. Então, a palavra halt como partícula modal, você usa numa frase ali sua, quando você está falando algo que é muito óbvio, é um fato óbvio, todo mundo sabe que é daquele jeito. Um exemplo, você chega para o seu filho e fala assim, por que você é viciado em videogame? Por que você é viciado em videogame? Você fala para o seu filho ou para sua filha. Esse seu filho ou sua filha tem duas opções. Uma é falar sem a partícula modal, é falar assim, es macht Spaß. Es macht Spaß. Estou digitando para vocês aqui, porque eu não coloquei isso no slide, mas de propósito. Ô filho, por que você é viciado em videogame, pelo amor de Deus? E aí ele fala isso aí para você, ó. Papa ou mama, es macht Spaß. Es macht Spaß significa é divertido. Es macht Spaß, é divertido. Só que, nesse momento, ele pode usar uma partícula modal. E falar assim, ó. Es macht, halt, e depois colocar Spaß. Ravile do céu, qual é a diferença da frase sem a partícula modal e da frase com a partícula modal? Esse é um tipo de frase que é difícil de você traduzir ali, mas eu consigo passar para vocês o sentimento. A frase sem a partícula modal, es macht Spaß, é divertido. A segunda de baixo talvez seja o nosso né em português. Es macht halt Spaß. Tipo assim, é divertido, né? Esse né que a gente usa não é bem interessante?
No sentido assim, a gente quando usa o né no final, é como se a gente estivesse falando o seguinte: cara, todo mundo sabe que isso é um fato óbvio. Todo mundo sabe que jogar videogame é gostosinho e etc. Então, é smart hat espaço. É divertido, né? Vocês pegaram? Então, se vocês pegaram o que eu tô querendo passar para vocês, a partir de hoje, vocês vão perceber que essa partícula modal halt é muito utilizada. Em algumas regiões da Alemanha, no lugar dela, eles usam eben, né? E-B-E-N, eben. Usam bastante também. Mas eu quis focar agora nessa aula aqui na partícula modal halt. Olha só a frase. Das ist halt so. Das ist halt so. Sem a partícula modal, seria das ist so. Das ist so significa é desse jeito. É desse jeito. Du musst jeden Tag Deutsch lernen, in 6 Monaten so zu sprechen. Você tem que estudar alemão todos os dias para que você fale desse jeito em 6 meses. Então, pega na primeira frase. Das ist halt so. Sem a partícula modal, é desse jeito. Das ist so. É desse jeito. E com a partícula modal? Das ist halt so. Agora significa, é desse jeito, né? É um né. É desse jeito, né? Você tem que estudar alemão todos os dias para que dentro de 6 meses você fale desse jeito. Que jeito? De uma forma independente e tudo mais, focando ali no alemão do dia a dia. Beleza? Maravilha. Não, a palavra que eu falei é eben assim. Eben. Que em alguns momentos também é utilizada como partícula modal, dando esse caráter, né, de que você está falando algo que é muito óbvio e tudo mais. Beleza? Então, gente, realmente, essa palavra halt, aqui na região que eu moro num estado chamado Nordrhein-Westfalen. E aí, nesse estado aqui, realmente eles usam muito, muito, muito. Em outras regiões também da Alemanha. Enfim, não sei se vocês já ouviram isso, essa palavra halt, e aí você fica, pô, o que significa esse halt aí? É nesse sentido do nosso né em português, né? Né, né. Eu usei sem querer, né? Eu usei até esse né aqui agora. Primeiro sem querer e depois usei querendo. De tão automático que é o negócio. Beleza. Próxima palavra, que também vou trazer para vocês 2 sentidos. Ela sendo utilizada na linguagem padrão e essa mesma palavra sendo utilizada como partícula modal. Vamos lá? É a palavra mal. Vamos para a próxima tela, então? Palavra mal. Vou beber uma aguinha aqui. Sim, já entendi isso. Show de bola, que bom. Maravilha. Obrigada por nada. Maravilha, que bom que vocês estão entendendo. Então, vamos nessa. O oda no final das frases também significa né? Sim. Sim. Também significa né. Ali, na verdade, quando você coloca o oda no final, é quando você demonstra uma certa dúvida, né? Não é esse né que eu usei aqui agora, por exemplo. Porque o né, que a gente usa em português, no mínimo tem dois sentidos. Um é, eu estou afirmando que algo é desse jeito, né? Estou afirmando. E quando você está usando em perguntas o né, aí já seria o oda em alemão. Por exemplo, sei lá, se alguém pergunta assim, você é brasileira, né? Aí a estrutura da pergunta nem vai começar com o verbo. Olha que interessante, porque é meio que uma afirmação-pergunta. Ó, du bist Brasilianerin, oder? Você é brasileira, né? Então a pergunta começou com estrutura de afirmação. Não começou com o verbo, né? Bist du Brasilianerin? Começou du bist, não bist du, né? Du bist Brasilianerin, oder? Né? Você é brasileira, né? Muito bom, isso mesmo. Mas beleza. Terceira palavra aí, ó. Mal. Lembra que L, língua só pro céu da boca. Mal. Qual é o uso normal de mal? Um dos usos normais da palavra mal, tem outras possibilidades também, mas eu trouxe uma aqui, que é essa frase que está na tela aí, ó. 4 mal 2 ist 8. Qual é o sentido dessa frase? 4 mal 2 ist 8. Quem que pode colocar pra gente aí o sentido dessa frase? E o que é que significa mal aí? Ficou fácil, né? Dá pra chutar. Eu acho que os números vocês sabem. Mesmo quem tá no iniciozinho já deve ter visto
os números. A gente vai ver daqui a pouco mal como partícula modal. Nath falou vezes, 4 vezes 2 igual a 8. Muito bom, resolvido, isso mesmo. Então mal aí nesse caso significa vezes. 4 vezes 2 é 8. Schau mal é tipo assim, dá uma olhadinha. Né? Igual guck mal, schau mal, dá uma olhadinha. Né? O mal aí está sendo utilizado como partícula modal e não com esse uso normal que está na tela aí, beleza? Vamos agora trabalhar essa palavra como partícula modal? Vamos lá, vamos analisar aqui. Esse assunto é muito interessante, muito interessante. Então, o uso da palavra mal como partícula modal. Ravili, quando é que eu vou usar mal sendo partícula modal? Qual é o sentido que essa palavra vai ter aí? É muito massa, porque em português a gente tem isso também. Essa palavra aí, quando você usa numa frase alemã, ela vai deixar a tua frase mais casual. Ou seja, a tua frase ela perde aquele caráter de aquela pressão, aquela urgência. É uma frase de boa. Tipo assim, quando você usa mal como partícula modal, você deixa tua frase meio que sem pressão de ter que fazer alguma coisa, ou de que alguém tem que fazer alguma coisa, ou mesmo você. Por exemplo, você chega, um alemão fala pra você assim, ó, Ruf mich mal an. Primeiro sem partícula modal, sem a palavra mal. Ruf mich an. É uma frase imperativa, né? Como se estivesse dando uma ordem ali. Ruf mich an. Me ligue. Me ligue. Ruf mich an. Me ligue. Né? Me ligue. Se você coloca a partícula modal, sabe como é que fica em português? Deixa eu pensar na tradução aqui. Ruf mich mal an. Me dá uma ligadinha. Me dá uma ligadinha. Esse ligadinha que a gente fala, não parece que a frase ficou né, com menos pressão? Ó, me ligue. Pô, me ligue, parece que é o pai falando, né? Me ligue, você vai ter que ligar. Me dá uma ligadinha. Qualquer coisa me liga. Pensa no qualquer coisa. Pensa no qualquer coisa. Quando der, pensa no quando der também. Qualquer coisa, quando der. Até se você colocar no diminutivo, também dá certo na tradução. Me dá uma ligadinha. Qualquer coisa me liga. Quando der, me liga. É o que a palavra mal, nessas duas frases, vai trazer de significado. E aí você chega para a pessoa e responde o seguinte. Ja, ich rufe dich mal an. Sim, eu te dou uma ligadinha. É uma frase que está sem pressão. Por quê? Porque você usou a palavra mal. Você não está afirmando com certeza que vai ligar e tudo mais, né? Qualquer coisa você liga. Se não ligar, não tem problema. Então, mal, né, como partícula modal, vai ter esse significado aí, né? Só que, inclusive, esse é o medo de muitas pessoas que não sabem falar alemão, ou ainda que tenham certa autonomia no idioma, não se sentem seguras para atender uma ligação. Então, o alemão fala, Ruf mich mal an, me dá uma ligadinha, e esse alemão não vai receber ligação nenhuma, porque a pessoa tem esse receio de conversar por telefone em alemão. Eu quero saber de vocês o seguinte, por curiosidade. Quem aqui tem medo de conversar em alemão no telefone? Sem vergonha, pode colocar aqui que a gente vai bater um papo sobre isso. Só quero saber, se tiver um número de pessoas razoável, a gente vai bater um papo sobre isso. Quem aqui tem medo ou tem receio? Pode ser a palavra receio também. Quem aqui tem receio de conversar em alemão por telefone? Fabiana colocou eu. Ali tá um nome muito grande. Show de bola. A gente vai conversar sobre isso. AK Castro também. Ok. Cruel colocou. Beleza. Ok. Verônica falou, eu prefiro no telefone do que pessoalmente. Eu só respondo em inglês e eles me aceitam assim. Eu tenho medo pessoalmente, imagina por telefone. Porque os alemães ficam rindo. Sério? Caramba. Sei o que eu vou falar, mas não consigo. Eu tenho esse receio de conversar até sem ser por telefone. E aí, Luísa, como é que você tá? Camila também colocou. Nath, me sinto insegura, mas liga e receba as chamadas. Beleza. Agora, por que é que você se sente insegura? Vamos pensar de uma modo mais profundo, para não ficar aqui muito raso, né? Me sinto insegura porque eu não sei alemão. Me sinto insegura porque... Qual é o motivo? Tem a ver com vocabulário? Tem a ver com... Você acha que sua pronúncia é feia? Você tem vergonha de falar em outro idioma porque parece que fica uma coisa meio artificial? Tem isso também, né? Tem gente que sente isso. Mas eu quero saber de vocês por quê.
Mas sem resposta, porque eu não sei alemão direito. Não, eu quero uma coisa mais profunda. Por quê? Beleza, Luísa. Quarta, tamo junto. Vocabulário. Então, pra Nath, falou que falta vocabulário, falta palavras. Então, eu vou dar uma dica em relação a isso aí. Boa. Primeiro, vocabulário. O que mais? Medo de errar a gramática. E também falta de vocabulário. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Só pra vocabulário. Medo de errar a gramática. O que mais? Por ter que pensar rápido. O medo da branco atrapalha. Pensar rápido. Ok. O que mais? Pensar rápido. Porque eu entendo poucas frases em um ano eu não aprendi muito. Eita. Porque eu encontro pessoas que ficam rindo. Meu Deus do céu, isso é loucura. Tá, pessoas rindo. Deixa eu anotar aqui, só pra gente conversar sobre isso. Falta vocabulário. Luísa, negócio é o tempo de formar a frase na cabeça e sair pela boca. Certo. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, em relação ao vocabulário. Deixa eu ler outra coisa. No curso que eu faço de integração, a professora ri e isso me deixa insegura. Caramba, que curso é esse, meu Deus? Hoje mesmo falei ao telefone e me saí bem. Perfeito, muito bom. Mas vamos lá, focar aqui no que vocês colocaram, porque eu quero ajudar. Vocabulário. Gente, não existe estudo de idioma sem estudar vocabulário todo dia. Eu recomendo usar o Anki. Eu até falo às vezes para quem não gosta muito de computador, que não é de muita tecnologia, que não é da tecnologia e tudo mais, usar esses cartõezinhos aqui e tudo mais. Mas na boa é muito melhor o Anki, porque é muito mais prático. Porque você usa o Anki, aí ele é tudo programado para isso, e aí você coloca lá embaixo, acertei ou errei, aí as frases vão ser mostradas para vocês com mais frequência, aquelas frases que vocês erraram. Então eu recomendo usar o Anki. Procura. Interessante. Eu tenho um tutorial do Anki que eu só passo para os meus alunos. Um tutorial do Anki mostrando a importância de usar o Anki e como é que instala o Anki. Como é que você usa o Anki. Quem quiser esse tutorial que eu passo, ensinando a mexer com o Anki, como é que você faz para cadastrar as frases, me manda um direct logo depois da live. Vocês têm meia hora, depois que terminar a live aqui, vocês têm meia hora para me mandar um direct aqui no Instagram pedindo tutorial do Anki. Só fala isso. Tutorial do Anki. E eu vou mandar para vocês um link. Ravili, e se eu mandar esse pedido daqui a 2 horas, amanhã, não vai valer mais. Não vai valer mais. Tem que ser quem tá aqui na live e até 30 minutos depois que eu terminar a live. Já corre que me manda um direct pedindo o tutorial do Anki. Eu vou mandar para vocês um tutorial do Anki, como é que instala, como é que utiliza. E vocês, para resolver essa questão de vocabulário de uma vez por todas, vão cadastrar todo dia no Anki por volta ali de 10 frases. Eu recomendo 20, mas pode começar com 5, 10 frases todos os dias. Só que não é só cadastrar as frases não, porque tem gente que vicia em cadastrar. Tem gente que sabe o que? Gente colecionadora, coleciona tudo. Tem 500 filmes no computador, tem 500 mil peças de roupas, 300 milhões de sapatos, não sei o que, e não usa 5%. Então, não é para colecionar frases, é para colocar as frases lá e estudar essas frases utilizando o Anki. Ravili, mas como é que instala, como é que eu vou saber? No vídeo que eu vou passar para vocês vai ter. Até 30 minutos depois da live, quem está me ouvindo aqui agora, me manda um direct falando só assim, tutorial do Anki, só escreve isso, tutorial do Anki, só para eu saber o que é que vocês estão falando. Só escreve assim lá pra mim, ó, tutorial do Anki, e eu vou mandar um link pra vocês, de mão beijada, como é que instala, como é que usa, e vocês vão passar a utilizar a partir de hoje. Agora, o que é que acontece na prática? Eu passo pra vocês um ensinamento desse, que é muito valioso, quem colocar em prática vai resolver a questão do vocabulário. Mas não é pra fazer uma semana não, tem que fazer durante meses, pelo menos uns 6 meses. Quem não colocar em prática, tá perdendo uma grande oportunidade, porque eu tô passando pra vocês algo que vai resolver o problema de vocabulário, e se vocês não colocarem em prática, não resolveu nada, porque na vida só conta aquilo que você colocar em ação, não adianta nada. Todo dia eu vejo vídeo, todo dia eu vejo isso, tá colocando em prática? Tá colocando em ação? Ah não, então o que é que vai mudar? Beleza? Então, continuando. Vocês falaram de vocabulário, já falei de vocabulário. Quando vocês forem conversar por telefone, para diminuir esse lance de pensar rápido, que a Luísa falou, se eu não me engano foi a Luísa que falou que tem que pensar rápido e tudo mais, vocês vão se preparar antes.
Se você, principalmente quando você faz a ligação, você sabe para quem você está ligando e o que é que você vai resolver naquela ligação. Se prepara antes. Tirar 1 hora para se preparar, 2 horas, não importa. Se prepara antes, tenta prever o que a pessoa vai perguntar. Vai dar certo na maioria das vezes. Se a pessoa falar rápido, você já vai ter preparado uma frase ali, ó. Können Sie langsamer sprechen? Você pode falar mais devagar? Você vai se preparar antes para que você realmente consiga diminuir o medo. Eu não estou dizendo que você vai acabar 100% com o medo nas primeiras ligações. Você vai diminuir o medo se preparando antes, tendo vocabulário. Então, outra coisa, medo de errar a gramática. Da mesma forma, se você se prepara antes, dificilmente você vai errar, principalmente se você utilizar aquilo que você preparou. E aí também você vai anotar as seguintes frases. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Eu estou aprendendo alemão. Para quê? Para quê? Você prepara o cérebro da outra pessoa. Peraí, essa pessoa está aprendendo alemão, então eu tenho que falar um pouco mais devagar. E se ela pedir para eu repetir, eu vou repetir aqui, porque eu já sei que ela está aprendendo alemão. Então é crucial você falar Ich lerne Deutsch und bräuchte Ihre Hilfe. Né? Eu precisaria da tua ajuda, do teu apoio, enfim. E aí você vai se preparar antes para que você realmente não tenha tanto receio, tanto medo de falar por telefone. Sobre o lance das pessoas rindo, isso aí realmente é novo para mim. Eu nunca presenciei isso de um alemão estar rindo, ou um professor, porque você não está se comunicando bem ou direito. Realmente, as minhas experiências aqui é que os alemães tendem a ser, não todos, mas tendem a ser mais respeitosos assim, né, nesse processo. Se você está tentando se comunicar, salvo algumas exceções, quando o funcionário está com pressa numa loja e tudo mais, de um modo geral, as pessoas vão te ouvir, vão respeitar que você está aprendendo, inclusive vão até gostar que você está se esforçando para falar. Claro que tem exceções, mas assim, de rir de você por causa disso, realmente, se você está vivenciando isso numa sala de aula, é algo muito, muito grave. Não recomendo, porque isso pode ser traumatizante, né? A pessoa rir de você por causa disso, enfim. Mas é isso, gente. Então, ruf mich mal an. Me dá uma ligadinha. Você pode traduzir dessa forma. Então, mal, se você utilizar essa palavra como partícula modal, você está demonstrando sua frase, ela está um pouco desapegada. Está sem pressão, está desapegada. Mal. Ruf mich mal an. Qualquer coisa me liga. Outra frase interessante que eu separei para vocês aqui, ó. Wir können mal wieder was unternehmen. A gente pode, de novo, fazer alguma coisinha aí, se encontrar e tal. Então imagine só, agora eu vou falar para quem... É porque eu pensei nesse contexto aqui agora. Ah, não tem só esse contexto não. Peraí que eu vou passar para vocês o contexto. Deixa eu colocar aqui no chat a frase que eu falei, só para ficar melhor de visualizar. Então, ó, wir können mal wieder was unternehmen. Wir können mal wieder was unternehmen. Essa frase que agora eu vou ter que fixar essa frase aqui, ó. Pronto. Fixei. Tá vendo mal nessa frase que eu coloquei que eu fixei agora nos comentários? Wir können mal wieder was unternehmen. Então, ó, a gente pode fazer algo de novo. Se você tirar a palavra mal, vai ficar nesse sentido. A gente pode fazer algo de novo. Então, imagine só que você estava saindo com alguém, aí já tem 2, 3 semanas que não troca ideia, não se fala, aí você pensa, poxa, quero sair com aquela pessoa de novo. Pode ser ficante, pode ser ter colega, não importa. Você quer fazer alguma coisa com aquela pessoa de novo. E aí a Luísa perguntou, esse was seria etwas, exatamente. Uma abreviação coloquial de etwas. Exatamente. Então, imagine só que você quer fazer algo de novo com uma pessoa que você estava saindo, ou o que for, pode ser colega ou ficante, não importa, ou conhecido. E aí se você não colocar a palavra mal, fica assim, wir können wieder was unternehmen. A gente pode fazer algo de novo. Né? Was denkst du? O que é que você acha? Quando você coloca o mal, você pegou sua frase e deixou ela mais de boa, mais casual, deixou assim, sem pressão. Né? Deixou uma frase desapegada. Eu gostei de falar assim. Você deixou uma frase desapegada. Do tipo assim, qualquer coisa, o mal está dando esse sentido de qualquer coisa a gente pode fazer alguma coisa de novo. Quer se encontrar de novo. Então o mal é perfeito quando você quer demonstrar um certo desapego. Lembra disso. Vale até a pena vocês anotarem isso aí. Mal com partícula modal, uma forma de utilizar essa palavra com partícula modal
é quando você quer demonstrar um certo desapego. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Estou satisfeito com esse esclarecimento. Outro exemplo. Eu anotei um outro exemplo aqui separado do slide, porque eu não queria ficar só em um exemplo do slide. Vamos lá. Ó que interessante esse exemplo, gente. Pronto, deixa eu fixar esse último comentário aqui também. Acho que não ficam dois fixados, não, só um, quer ver? Só uma frase fica fixada. Beleza, ó. Wir können gerne mal telefonieren. Ravili, tira o mal aí, fala pra gente. Se você tirar a palavra mal, fica Wir können gerne telefonieren. Poxa, se é de bom grado, a gente pode conversar por telefone. Né? Eu gostaria que rolasse isso. Então, wir können gerne telefonieren. A gente pode conversar por telefone. Então, imagine só, você está ali conversando com uma pessoa ali no WhatsApp, e aí vocês decidem conversar por telefone, e aí você pode falar, wir können gerne telefonieren. E aí você, já liga para a pessoa. Se você colocar a palavra mal, já está dando um caráter assim, ó. Qualquer coisa a gente conversa por telefone. Assim, eu gostaria que isso acontecesse, eu faço isso com prazer. Como usou a palavra gerne, né, tem que realmente falar disso, que a palavra gerne está mostrando que você realmente se sentiria bem fazendo aquilo. Então, wir können gerne mal telefonieren. Adorei aí, ó. Warte mal. Muito bom, muito bom exemplo. Se você chegar pra pessoa e falar assim, ó, warte. Warte, tipo, tá muito diretão, muito seco, né? Espere. Warte. Agora, se você fala assim, ó, warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal é tipo assim, pera aí um pouquinho. Warte mal kurz. Pera aí um pouquinho. Então a palavra mal com partícula modal tá dando esse caráter mais casual, mais desapegado. Beleza? Então, realmente, gente, isso é muito importante que eu tô passando pra vocês. Muito. Um absurdo. Vamos pra próxima palavra? A próxima palavra que o tempo tá passando. Próxima palavra. A Drica falou, warte mal bitte. Pode ser também. Pera aí, por favor. Warte mal bitte. Próxima palavra aí, ó. Ga. Mal sehen. Também é muito usado, né? Mal sehen. Deixa eu ver. Vamos ver o que vai rolar. Mal sehen. Gente, ga. O uso normal da palavra ga. Das Fleisch ist noch nicht gar. Qual é o sentido dessa frase aí? Das Fleisch ist noch nicht gar. Qual é o sentido? Das Fleisch ist noch nicht gar. Qual é o sentido? Quero saber de vocês, o sentido dessa frase está na tela. E aí? Das Fleisch ist noch nicht gar. Qual é o sentido que gar tem nessa frase aí? Das Fleisch ist noch nicht gar. Das Fleisch ist noch nicht gar. Chuta, se não souber, chuta. Fleisch, a carne é ainda... Nesse caso aí vai ser está. A carne ainda tá. Das Fleisch noch nicht. Ainda não tá, né? Ainda não tá. Ainda não tá o quê? O que é que vocês acham? Chuta aí. Qualquer coisa. A carne ainda não tá? E aí? A carne ainda não tá? Das Fleisch ist noch nicht gar. Ganz genau. Seria um sinônimo para fertig? Exatamente. A carne ainda não está pronta. Muito bom. Perfeito. Camila também. A carne ainda não está cozida. Exato. Com certeza você quis escrever aí cozida, né? Exatamente. Não está cozida, não está pronta. Exato. Das Fleisch ist noch nicht gar. É um sentido da palavra gar. Aí, um uso normal, vamos colocar assim, né? A palavra sendo utilizada como um adjetivo. Exatamente, pronta, cozida, tanto faz a tradução, mas é isso mesmo. Só que essa palavra gar, ela também pode ser utilizada como partícula modal. E ela vai ser usada para intensificar. Vamos colocar a próxima tela? Porque o nosso foco aqui é
partícula modal. Vamos lá. Ga como partícula modal. Ravili, quando é que eu vou usar Ga como partícula modal? Qual é o significado? O que é que eu quero expressar com isso? Na verdade, você vai reforçar uma negação. Né? Uma forma de você utilizar é reforçar. É só reforçando a negação? Não. Eu estou pegando tô pegando nesse contexto que eu coloquei para vocês na tela aí. Você vai reforçar a negação. A tradução varia, mas você pode pensar em português num absolutamente, sobretudo. A gente vai ver. Ó, se você falar assim, ó, ich habe keine Zeit für Unsinn. Ich habe keine Zeit für Unsinn. Eu não tenho tempo para baboseira. Então, se você quiser falar em alemão, eu não tenho tempo para baboseira, para besteira, você pode falar ich habe keine Zeit für Unsinn. Não tenho tempo para besteira. Se você falar assim, ó, ich habe gar keine Zeit für Unsinn. Aí você está falando o seguinte, ó, eu não tenho tempo nenhum, você colocou nenhum, né? Em português daria para traduzir como nenhum. Eu não tenho tempo nenhum para baboseira. Ravili, eu só posso traduzir com a palavra nenhum? Não. Importante que você saiba o sentido. Gar está intensificando a negação. Ich habe gar keine Zeit für Unsinn. E eu lá, né? Eu sequer tenho tempo para baboseira? Poderia ser. Não tenho tempo nenhum para baboseira. Eu não tenho absolutamente nenhum tempo para baboseira. Poderia ser também. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Gar vai intensificar essa negação aí. Beleza? E aí, continuando a frase. Mein Ziel ist es, Deutsch zu lernen. Então vamos ler tudo de novo? Ich habe gar keine Zeit für Unsinn. Mein Ziel ist es, Deutsch zu lernen. Então imagine só, você que é focado. Eu não tenho tempo nenhum para besteira, para baboseira. O meu objetivo é aprender alemão. Então imagine só, você que está aqui numa live com bastante conteúdo em alemão, com frases relativamente complexas, a depender do nível em que você encontra, mas você está aqui assistindo e está aprendendo um monte de coisa. E essa frase combina com você. Por quê? Se você está aqui assistindo a aula, o seu objetivo, obviamente, é aprender alemão. E eu imagino que você também não tem tempo para besteira, né? A não ser no momento certo, né? Que você vai ver uma coisa ali que você acha engraçado, ou que seja considerada besteira, mas tudo no seu momento, certo? Então, eu não tenho tempo nenhum para baboseira. O meu objetivo é aprender alemão. Beleza? Então, vamos lá. Continuar que meu tempo agora está ficando um pouquinho mais curto, mas a gente vai para a próxima palavra. Ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Ruhig. Próxima palavra é ruhig. Uso normal dessa palavra. Qual é o significado? Vamos pegar essas duas frases aí. Ó. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe in einem Dorf. Es ist ganz ruhig. Es ist ganz ruhig. Qual é o sentido dessas duas frases aí? Qual é o sentido dessas duas frases? Tranquilo, sossegado, calma. Tá bom, mas qual escreve pra mim o sentido das duas frases. Escreve tudo. Eu sei que na internet a gente gosta de escrever pouco, dá uma preguicinha, mas escreve tudo. Só pra gente estudar alemão aqui certinho. O que significa Ich lebe in einem Dorf. Es ist ganz ruhig. Tradução de tudo aí, como é que fica? Eu vivo em uma aldeia. Ok? O que mais? E aí, o que mais? Eu moro em uma vila. É muito tranquilo. Eu vivo em uma. Sim. Aqui é muito calmo. Não tem a palavra aqui, mas sim, tá na linha aí. Eu vivo em uma vila, é bem tranquilo. Muito bom, exatamente. Eu vivo em uma vila, eu vivo em um vilarejo, é bem tranquilo. É muito tranquilo, é bem tranquilo. Show de bola. Muito obrigado. Essa palavra ruhig aí está sendo utilizada, né, tá tendo sua utilização normal, vamos colocar assim. Ruhig, adjetivo, sossegado, tranquilo e tudo mais. Agora,
Só que essa mesma palavra, ela pode ser utilizada como partícula modal e é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Olha só isso aqui. Olha para isso aqui, gente. A palavra ruis sendo utilizada como partícula modal. E aí, Ravili, quando é que eu vou usar a palavra ruis sendo partícula modal? Qual é o sentido que a frase vai ter aí? Já que você falou que as partículas modais a gente vai usar no dia a dia, uma frase ali mais coloquial, mais casual, qual é o sentido da palavra ruis quando eu vou usar como partícula modal? É quando você usa essa palavra como se você estivesse dando autorização para a pessoa fazer aquilo. Você não se importa. Ou seja, você meio que intensifica a sua autorização, você deixa. Você, usando só essa palavra, você está demonstrando que sua autorização, ela realmente está sendo bastante concedida. Não tem problema nenhum na pessoa fazer aquilo. E aí, em português, a gente usa muito a palavra tranquilo ou tranquilamente. A pessoa chega para você e fala assim, poxa, eu posso usar seu computador aqui rapidinho? Aí você fala, pode sim, pode usar aí tranquilo. Pode usar aí meu computador tranquilamente. Ou seja, com tranquilamente, com a palavra tranquilo, você está demonstrando, você está autorizando, não só falando pode, mas com a palavra tranquilo ou tranquilamente, você está deixando claro que a pessoa ela pode fazer aquilo sem problema algum. E é o que vai acontecer com a palavra ruis, quando você usa como partícula modal. Então, olha só, imagine que você chega para um alemão e pergunta assim, você usa uma palavra que você aprendeu em alemão, mas você não sabe se essa palavra ela pode ser utilizada naquela frase que você está usando naquele momento. Aí você fala assim, vem cá, eu estou usando essa palavra aqui nessa frase, mas eu posso fazer isso? Aí o alemão, para dizer que sim, e realmente se ele quiser demonstrar que pode, tá tranquilo você usar naquele contexto, ele pode falar, ja, das kannst du ruhig benutzen. Das kannst du ruhig benutzen. Né? Ou seja, sim, você pode usar isso tranquilamente. Você pode usar, né, no caso ele vai estar se referindo à palavra, né? Ela você pode usar tranquilamente, ou isso você pode usar tranquilamente. Exatamente, a K. Castro respondeu aí, sim, você pode usar isso tranquilamente. Exatamente. Então, ruhig é quando você realmente está não só autorizando, mas você está intensificando uma autorização. Né? Então, você pergunta isso para alguém. Quer ver um outro exemplo? Próxima tela. Você está numa loja. Imagine só que você está numa loja e você já é independente no idioma alemão. Você se vira sozinha, sozinho. E aí você realmente está lá na loja, dando uma olhadinha, mas você está com receio, porque você está ali na loja, tem a vendedora do lado ali, você, poxa, eu não vou levar nada, eu só estou dando uma olhadinha e eu quero manifestar isso para a pessoa. Aí você fala, só estou dando uma olhadinha, tá? Aí a pessoa fala assim, kein Problem, sem problema. E pode usar essa frase depois. Sehen Sie sich ruhig um. Sie brauchen nichts zu kaufen. Ou seja, pode tranquilamente dar uma olhadinha. Você não precisa comprar nada. Essa frase está na tela aí. É algo que você pode ouvir em algum momento? Com certeza. Sehen Sie sich ruhig um. Sie brauchen nichts oder nichts zu kaufen. Então você não precisa comprar nada. Pode olhar, dar uma olhadinha aí tranquilamente, que é a palavra ruhig aí nesse contexto. Você não precisa comprar nada. Então, realmente a palavra ruhig vai ser muito utilizada no dia a dia para intensificar ali uma autorização. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Só vou olhar aqui, tem uma pergunta aqui. Se eu usasse o verbo dürfen, daria certo também? Na outra tela, daria. Daria também. Porque aí você pode falar assim, das darfst du ruhig benutzen. Só que existe uma diferença entre dürfen e können. Boa pergunta, Adriano. Bom, beleza. Então, já que foi uma boa pergunta dele, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Já estou chegando ao final, mas isso é muito importante saber. Você vai lá na aula de verbos modais e começa a estudar os verbos modais com aquele professor, ou online, ou o que for. Ou professora, enfim. E aí esse professor, ele vai te ensinar os 6 verbos modais. E vai falar de dürfen e vai falar de können. E ele chega para você e fala o seguinte, o verbo können tem pelo menos 3 significados. Tem 3 possibilidades de uso. Você pode usar o verbo können significando possibilidade, né, poder de possibilidade. Então se eu falo assim, Menschen, que é humanos, né, Menschen können abwägen.
Ou seja, humanos podem ponderar se vai fazer uma coisa, se vai fazer outra. Então, Menschen können abwägen. Então, os seres humanos, as pessoas, né, o ser humano de uma forma geral, consegue ponderar. Ou pode ponderar. Por quê? Porque isso é possível, já que a gente tem o intelecto e tudo mais. Só que o verbo können também significa saber. Pera, Ravilha, aí você tá de brincadeira. Saber é o verbo wissen. Nem venha me falar que können significa saber, não. Significa saber também. Quando a gente está falando de alguma habilidade, ou de algo que você adquire com o tempo, que você se dedicou para atingir aquela habilidade ou aquele conhecimento. Aprender a tocar violão é algo que você aprende no mesmo momento? Agora, você pegou, com 5 minutos, você sabe tocar violão? Não. Você tem que treinar, e em algum momento você sabe tocar ali 5, 10, 20 músicas e assim por diante. Tocar piano. Aprender alemão. Você vai aprender alemão em 10 minutos? Falar o idioma alemão em 10 minutos? Não. Você precisa se dedicar durante meses e assim por diante. Aprender a andar, aprender a dirigir. Você aprende a dirigir também em 3 minutos? Não. Você aprende a dirigir quando você pratica. No começo você fica, onde é que é a embreagem? Não sei o que, a marcha, assim, assado. Beleza. Então, quando você realmente se dedica para aprender ali uma nova habilidade, você pode usar o verbo können para falar que você consegue fazer aquilo, ou também você pode falar que não, caso você use negação na frase. Por exemplo, quando você fala assim, ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch. Hoje, no começo da live, ou em algum momento da live, eu falei que quando você usa o verbo modal, um verbo modal, via de regra, pede um outro verbo no final, né? Então, teoricamente, você vai falar ich kann Deutsch sprechen. Eu sei falar alemão. Só que o verbo do final, quando ele é óbvio, você pode omitir. Aí fica como? Ich kann Deutsch. Eu sei alemão. Ravine, mas essa tradução tá errada, porque a tradução tem que ser eu posso alemão. Tá bom, mas eu não tô falando de tradução ao pé da letra, eu tô falando de tradução livre. Como é que você fala em português? Eu sei alemão, eu sei inglês? Ou você fala eu posso alemão, eu posso inglês? Eu tenho certeza que você fala eu sei alemão, eu sei inglês, ou então eu não sei alemão, eu não sei inglês. É por isso que eu traduzo assim. É por isso que o verbo können, quando em português a gente usa o verbo saber em alguns contextos, você pode usar o verbo können nesses contextos que eu falei para vocês, de aprendizado, etc. Você usa o verbo können para demonstrar que você sabe aquilo. Ou que não sabe, caso você negue a frase. Você também pode falar ich kann kein Deutsch. A Ravilha, eu quero falar assim, ich weiß Deutsch. Posso? No sentido de eu sei alemão? Não. Não rola. Beleza? Então, können vai ser nesse sentido de... Tem três possibilidades. Uma eu já falei, que é quando você fala de possibilidade, né, de que realmente é possível fazer aquilo porque tem a possibilidade. O segundo sentido é sinônimo do verbo saber. E o terceiro sentido, aí eu entro na pergunta, acho que o nome dele é Adriano, né, porque subiu aqui. Olha só, você pode usar o können também para uma autorização, permissão, autorização. Você pode chegar no estacionamento e falar, olhar para uma placa assim e falar, ja, hier kann ich parken. Hier kann ich parken. Eu olhei ali, aqui eu posso estacionar. Beleza, então o können, ele vai ser relativamente sinônimo de dürfen nessa possibilidade, nesse terceiro sentido de autorização ou permissão. Só que ele é um pouquinho mais fraco. Ele é menos formal do que dürfen. E agora que vai entrar o bizu para vocês. Anota o bizu. Eu estou conversando com o meu chefe na sala dele. Janela está aberta, tá um frio miserável e eu chego pro meu chefe e quero pedir autorização para fechar a janela. Você tem duas opções. Falar assim, darf ich das Fenster zumachen? Ou você pode falar, kann ich das Fenster zumachen? As duas frases significam, posso fechar a janela? Só que ele é seu chefe. Qual frase está pisando mais em ovos e pedindo mais autorização? A com o dürfen. É quando você fala, darf ich das Fenster zumachen? Então você vai usar essa pergunta aqui, usar o verbo dürfen, quando você está numa relação hierárquica, quando aquilo é um pouco mais formal. Agora tu está na casa da tua namorada, ou tu está na casa do teu namorado. A janela está aberta, tu está com frio miserável aqui na Alemanha, e aí tu entra lá no cômodo, enfim, e tu não vai chegar pro teu companheiro, pra tua namorada, ou ficante, ou namorado, e falar, darf ich das Fenster zumachen? Soa muito pisando em ovos. Você vai falar, kann ich das Fenster zumachen? Posso fechar a janela?
E aí você vai lá, aí a pessoa fala, klar, natürlich. E aí você pode fechar a janela. Então, o dürfen soa mais, exatamente, soa mais formal e pensa assim, cara, eu vou usar o dürfen aqui pedindo autorização quando envolver uma coisa hierárquica ou quando é algo envolvendo a lei. Tem uma placa ali e tal. Embora eu tenha falado que quando você está no estacionamento você pode falar para si mesmo, né? Ah, hier kann ich parken. Cara, você está falando para si mesmo. Né? Então, quando está relacionado a alguma coisa de ordem, de lei, ou alguma coisa envolvendo uma situação hierárquica, situação formal, você vai pisar em ovos e falar assim, eu posso, eu estou autorizado a isso? Aí vai usar o verbo dürfen. Se não for assim, é o verbo können. Eu tinha essa dúvida também no início. Uma vez eu queria fazer uma ligação pro meu colega, estava no WhatsApp ali, eu queria ligar para ele. Aí eu falei assim para ele, ó, perguntei assim, ó, darf ich dich anrufen? Aí ele riu e falou assim, não precisa falar darf, não precisa falar darf. Eu falei, por que não? Ele soa muito formal, muito pedindo autorização demais. Aí eu falei, como é que eu falaria então? Kann ich dich anrufen? Posso te ligar? Entende? Então você vai chegar com um brother seu, estou autorizado a te ligar? Não. Né? Kann ich dich anrufen? Posso te ligar? Beleza? Espero que tenha ficado claro. Gente, a gente estudou hoje pra caramba já. Eu vou ter que ir. Vamos colocar a nossa gotinha, porque a nossa parte a gente já fez, que é uma gotinha por dia, que uma hora o balde vai encher com conhecimento de alemão pra gente se tornar independente. Então, minha parte eu fiz. Para vocês que estão aqui até agora, só colocar a gotinha aí, porque a gotinha representa a sua dedicação no idioma alemão. Sua gotinha dentro do balde você já colocou. Se você está aqui é porque você realmente está estudando alemão, está aprendendo coisas novas ou não, enfim, mas está tendo contato, está reforçando aquilo que você já sabia. Então, uma gotinha aí para a gente que cumpriu nossa missão de hoje. Kann ich ruhig mal sehen? Muito bom, gostei. Foi excelente, muito obrigado. Perfeito que você gostou. Show de bola, galera. Muito, muito bom, muito feliz de ter contribuído. Então, olha só. Utilizar essa metodologia, essas técnicas de aprendizado realmente fazem vocês acelerarem o aprendizado de alemão. E acelerar bastante, na verdade. Então, esses ensinamentos que eu passei para vocês aqui, eu recomendo vocês revisarem a live, porque se vocês colocarem tudo isso em prática, isso aqui vai ajudar a acelerar o aprendizado de vocês. Então imagine só vocês, daqui a 6 meses, tendo uma comunicação mais independente e tendo mais dignidade morando num país de língua alemã. Então realmente vale a pena colocar tudo em prática. Será que vai postar no YouTube? Vai, mas esse é o pessoal que trabalha comigo, eles vão pegar a live do Instagram e colocar lá. Então, agora, daqui a 1 minuto, daqui a poucos segundos, eu vou finalizar a live aqui e ela vai ser postada aqui no Instagram. Se você quiser ver essa live em outra rede social, seja no Face ou no YouTube, isso vai ser postado depois, porque é o meu time que é responsável por isso. A gente tem os trabalhos divididos aí. Beleza? Dankeschön, Lehrer, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, grande beijo, grande abraço para vocês e sucesso. Tamo junto.